né? Como sempre, nossa pontualidade excelentiana. Vamos iniciar nossa live 30 mais uma. Então, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui. É um prazer estar com vocês. Como vocês sabem, né? Eu sou sócio do Celinte, tratou com governança, não mais me nomeio como um conselheiro, mas sim como um agente transformador de pessoas e empresas através da governança. Então, bem-vindo ao novo Gaspar. Prazer estar com vocês. Né? Vocês sabem, está gravando a nossa live para depois colocar no canal para vocês poderem assistir e compartilhar novamente. Todo mundo aí que tiver suas perguntas, vai colocando no chat, que à medida do possível a gente vai perguntando para a nossa grande convidada, que não puder responder durante a live, a gente responde depois através do nosso site. Né? E o Gabriel, que está nos apoiando aqui, ele vai estar botando algumas mensagens para vocês sempre aí no chat, fiquem atentos. Mas não percam a atenção com a Cris, que vai falar de um tema muito importante, né, que é o foresight estratégico e a habilidade do conselheiro de lidar com o futuro. É um tema hiper recente, mas está muito em voga, porque cada vez mais a gente precisa de novos instrumentos, novas soluções, né, para ajudar na transformação, na perenidade das empresas. Então, Cristina, muito obrigado por estar aqui conosco. Né? É uma grande conselheira, grande amiga, consultora. Se hoje sou o que eu sou, devo parte a isso, a Cristina, que me ajudou bastante na minha transição de carreira, que é a realidade de muitos de vocês. Então, Cristina, fique à vontade de fazer uma breve apresentação pessoal, profissional, como você queira, para depois a gente partir para as perguntas. Beleza. Gente, boa noite. Gaspar, obrigado pelo convite. Eu sei que isso é retórica, todo mundo fala, mas é de coração, né? Às vezes a gente fala É. por educação. Eu estou falando além de educação, de coração. Obrigada, a recíproca é verdadeira. Tu é um grande cara. Foi um prazer ter te conhecido e te levar para a minha vida, né? Como a gente continuou, se relacionando. É, Adorei o convite, gosto de estar falando com pessoas, porque eu acho que capital, guardem isso, conselheiro que não tem capital relacional fica obsolescente. Porque muito se fala de Verdade. capital intelectual, lifelong learning. Aprender de futuro é se relacionar com gente, porque tu não saberás tudo. A outra parte sempre está no outro, e que não é só leitura, tá? Então, capital relacional para mim é importante, desde já deixo a minha agenda aberta para tomar um café virtual de 30 minutos e a gente poder trocar. A Si, que está comigo aqui, pode fazer essa meio de campo sem problema nenhum. Pessoal, eu fui executiva de sempre. Nunca pensei em ser empreendedora, nunca pensei em abrir loja, nunca pensei em vender miçanga, em Cumbuco e fazer kitesurf. Eu sempre fui cara crachá. Até que uma hora, desde 2015, estou ainda, desde 2015, como conselheira de um programa global da UI, da Ernest Young, que monta conselhos para empresariado feminino brasileiro. Então, o conselho esse rolê já estava em mim. Só que eu ainda era executiva. Veio o Covid, eu fico 9 meses em sabático acadêmico, estudei pra caramba, peguei toda a minha rescisão e investi no meu capital intelectual e comecei a abrir networking. Foi aí que eu conheci o Gaspar, que generosamente a gente se encontrou, tomou café virtual, enfim, na época ainda era pandemia. E em fevereiro de 21, eu decido abandonar o bônus, o carro e o plano de saúde e empreender. Então, hoje eu advogo. Poliglota cultural. Passei por multinacionais de diferentes origens, fui uma década investida da GP Investimentos. Depois eu fiquei um ano em M&A de empresas familiares e fecho minha encarnação como executiva em holding familiar de moda aí no Rio de Janeiro. Volto para São Paulo, abro a minha empresa, assumo alguns conselhos em indústria de bens de consumo, cosmético, higiene pessoal e household care, que é higiene e limpeza do lar, e um site de wellness feminino, né, do mercado digital. E hoje, além dos conselhos, eu presto consultoria para falar de três coisinhas que eu advogo. Marca não é de marketing. Marca é backbone de empresa e tem que ser tratado pelo conselho. Porque é da marca que deriva as decisões, é a marca que deriva a cultura. Então, uma marca bem posicionada não sofre as crises que a gente está vendo e que não vem de uma crise
financeira, contábil, fiscal. Vem de um cidadão que coloca coisa na rede social. Isso porque o backbone da marca não estava no presidente ou não estava no conselheiro. Segunda coisa que eu advogo, futuro, que foi o que a gente vai conversar agora. Advogo mesmo. Quem não olha futuro, e eu vou explicar aí ao longo desses 25 minutos por quê, cara, bicho, olhar retrovisor e falar de presente, IA vai fazer. Fica tranquilo. A IA não precisa de você para analisar dado passado. Ela precisa da sua sensibilidade, intuição, curiosidade, inteligência investigativa para ver futuro. Eu saquei isso e fiz 2 certificações internacionais. Então, hoje eu me considero, sim, uma especialista em Strategic Foresight, advogo por isso em conselho. E o terceiro é ecossistema de negócio. Puta, se eu desenho marca, se eu faço futuro e projetos ecossistemas de negócio, eu tenho grande chance de preparar uma empresa para o futuro e não apenas fazer com que ela perdure. Hoje eu dou aula no IBGC, então agradeço a Celine por deixar até falar isso, acho que é muito bacana, porque eu acho que todo mundo que luta por uma governança melhor tem que ter voz. Então, hoje eu sou professora de sinalização de futuro do curso de formação de conselheiros do IBGC e líder do programa de conselheiros de varejo Delor. E estou aqui, à disposição. Obrigado, Cristina. Excelente, excelente insight, já desde o início, antes de começar as nossas perguntas. Mas, Cristina, para começarmos agora, o que é exatamente Strategic Foresight ou Foresight estratégico e como é que ele se difere da visão mais tradicional comum de planejamento estratégico que nós conhecemos? Tá, boa pergunta, porque é esse mesmo jogo. O que tem a ver planejamento estratégico com foresight estratégico? Pessoal, planejamento estratégico rende homenagem hierarquicamente ao foresight estratégico. Tão simples quanto. É como se ele fosse uma disciplina embaixo do guarda-chuva do foresight estratégico. Brasil esquentando no tema, né? Boba eu não sou. Então, assim, eu iniciei meu processo em 21 nessa área, porque eu estou antevendo que isso vai virar a bola da vez em muito pouco tempo. Então, eu falei, deixa eu me preparar. Pascal Finetti, maravilhoso, ex-chairman da Singularity. Eu fiz certificação com ele. M-Web, para mim, meu sonho é ser M-Web no Brasil. Ela é maravilhosa. Se vocês verem os projetos que ela faz de perenização e ampliação de negócio em empresas lá fora, e não é fazendo planejamento estratégico, ela faz o Strategic Foresight, né? O Ian Craft, o Roger Spitz. Tá vendo que eu só estou dando nome gringo? Porque Uhum. aqui a gente ainda não aterrizou para isso, porque ainda é muito caro fazer e poucas empresas têm dinheiro para tal. Ainda não democratizou, tá? Por isso que eu advogo. Então vamos lá. Sabemos então que é uma coisa emergente, sabemos que vem de fora, sabemos que está acima do planejamento estratégico. Alguém aqui já ouviu falar que o mundo está acelerado, complexo, ambíguo, VUCA, BANI, criaram até um Tuna, tudo certo, né, minha cara? A M-Web no South by South de 23 criou o FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Ela falava que estava todo mundo assim, né, com medo, incerteza e dúvida. E agora, no 24, no 25, desculpa, 24, 25, ela criou FOMA, Fear of Missing Anything. As pessoas estão perdidas. E realmente as coisas estão muito mais aceleradas e não é historinha, não é paleta mexicana. Esse negócio veio para ficar. Então as coisas estão mais aceleradas mesmo. E aí você pergunta, poxa, mas veio a Revolução Industrial, todo mundo se adaptou, fizemos um plano, né? Bicho, tinha tempo para fazer isso. O delta de tempo, você conseguia aprender, se adaptar, se reorganizar. Não tem mais tempo. Então, o problema não é nem a mudança per si, porque ela sempre aconteceu. Ah, movimento pendular, tá beleza, só que o pêndulo tá louco, entendeu? Então, não tem mais aquela volta para você conseguir se estruturar. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que a gente está num hiperciclo tecnológico onde tudo se mistura e se funde. Então, não é verdade que a gente tem mais ponto A, ponto B.
Ponto A, ponto A linha, né? Ponto B linha. A gente tem um micélio onde as coisas se cruzam. Vou dar um exemplo. Impressora 3D. Uma impressorinha 3D, vendida a US$ 1.900, o que seja, pela Bambolé. No dia que ela tiver 10 vezes sem juros na Calunga e for para casa do Wilson, do Oscar, da Lúcia, da Sueli e começar a cuspir Hot Wheels, Mattel e Rap, o formato da sua casa para acomodar uma impressora, o novo hobby dentro de casa, sai da cozinha e vai para a impressora. Do it yourself, compra a sola do tênis e faz o resto na sua casa. Quantas coisas eu já falei que mudou por um simples 10 vezes sem juros na Calunga? Isso se chama micélio. E quando você tem micélio, você não pode ter um planejamento estratégico, porque o plano estratégico ele é do ponto A ao ponto B. Aí o que que você faz? Cenário realista, cenário otimista, cenário pessimista. Aí vem o Gaspar, há 10 anos atrás, e fala para a Cristina: corta o budget. Aí você vai lá, corta o budget para entregar o resultado, que é a realidade de quase todo mundo aqui que já participou disso. Isso é um plano estratégico, isso não é preparar a empresa para o futuro. A cenarização de futuro, ela é baseada em 4 pontos chaves. Quem quiser anotar, anota, porque é para a vida, porque inclusive você vai fazer para a sua carreira. Primeira coisa são leitura de sinal. Acabei de dar um. Impressora 3D, tá todo mundo falando. Só que não está na Calunga. Eu não estou sendo patrocinada pela Calunga, tá? 10 vezes sem juros. Se esse sinal virar realidade, desdobra. Aí, meu amigo, é efeito dominó numa porção de lugares. Então, é leitura de sinal. Esse sinal é relevante? Se acontecer, afeta? Segundo, quais são os conjuntos de sinais que poderão afetar a minha empresa, que eu sou conselheiro, o produto, a empresa per si, produto, o consumidor e a concorrência. E o consumidor pode ter produto substituto ou produto novo. Putz, entendi. Esse conjunto de sinais eu elegi, ele afeta aqui. Terceiro, para onde vamos? E traça cenário. Se formos para cá, é uma realidade. Se formos para cá, é outra. Se formos para cá, é outra. Porque quando você cruza sinal com a fé, com o que impacta, você sai com várias possibilidades de futuro. Quer dizer, uma visão diferente de cenários, né, Cris? Porque assim, uma coisa é É cenário sobre a isso. mesma coisa, né? Cenário Não, diferente para chegar de A para B, não é isso. É cenários obrigada, que vão te obrigada. levar para B diferentes. É isso, é isso. Se acontecer isso, ferrou. Vamos para onde? Putz, se acontecer aquilo, oportunidade, estamos bem. Então você sai traçando os cenários depois que você lê o cenário. E por último, e mais importante, cenário A. Quanto de dinheiro precisa para acontecer? Temos dinheiro? Ou pede para o Gaspar auxílio aí para ver onde a gente vai captar dinheiro? Temos tempo? Vixe, não, o Baco falou que, ó, ferrou. Ele só consegue em 2 anos. Com dinheiro acelera, Baco? Não acelera. Putz, perdemos o time. Esse cenário aí, meu. Terceiro, compra expertise no mercado ou temos interno? Estamos bem. E por último, o que temos aqui roda e faz análise de viabilidade. E aí você traz cenários possíveis para dentro da companhia. E começa a trabalhar isso isolado do business as usual. Porque percebe, em cada cenário vão ter planejamentos estratégicos acontecendo dentro da empresa. E à medida que o futuro vai se tornando presente, aquilo que você idealizou vai se tornando planejamento estratégico. Eu acho que assim, a visão é difusa mesmo, porque ela não é concreta, porque ela não aconteceu, ela é imaterial. Aí está a nossa grande dificuldade de trabalhar aquilo que é impensável ainda, que você tem que imaginar.
Mas Mas aí, desculpa. Cris, eu fico perguntando, pensando, né? A gente já fala assim, gente, para de olhar para o retrovisor, que é aquela governança tradicional mais formalista, passa a olhar mais para frente. E assim, não é nem mais olhar para frente, é que eu não posso olhar mais para a minha cercania. Eu tenho que olhar muito mais além do que isso para poder ser um conselheiro preditivo, né? Como é que eu faço essa mudança? Como é que você pode, né, nos ajudar nisso? Como é que nós podemos deixar de ser tão reativos e assumir esse lado mais, esse papel mais preditivo? Primeira coisa, entendendo a nossa limitação. O Gabriel é de outra geração. Possivelmente todos nós sejamos, né, de outras gerações. Filhos do pós-revolução industrial. A gente aprendeu crescendo que margem de erro é ruim, que aluno bom é aluno nota 10. A gente aprendeu forecast. Olha os números, faz cima, é tudo muito errado. Então, a primeira coisa que eu convido é se desapegar do que é concreto, do que é o puxadinho do presente melhorado. Quando eu medir uma sinalização, está proibido de você falar. Na empresa onde eu trabalho, bicho, tu tá lá em 2040. A empresa nem mais existe, você nem tá lá. O curso que eu fiz, você até esqueceu. É você se desagarrar do presente e olhar o sinal de futuro. Eu fui convidada por uma empresa que sabia que uma das principais unidades de negócio ia ter uma retração ao longo dos anos e queriam ver outros caminhos. A retração estava clara, ia ser comida, não ia ser morrida, né? Vamos dizer assim, mas ia ser diminuída, ia ter uma retração. Ela ia continuar operando, o que aborrecia, que era o maior faturamento. É, a maior solução veio dos estagiários, de um, na verdade, que era um, aquele AIS, o cara. E ele conseguiu trazer para o grupo que estava só agarrado no principal business, fazendo puxadinho. Ele falou: a gente precisa montar uma outra unidade de negócio, é isso aqui. Então, é o desapego da melhoria do presente e tentar puxar sinais de futuro desapegado do business as usual. É um trabalho, gente, não é fácil. A dificuldade que as turmas têm do nosso nível de se desapegar do puxadinho melhorado é muito grande. Aí, gente, tem que se letrar em futuro e conversar com pessoas de setores diferentes para ampliar, né, essa neuroplasticidade que a gente tem de pensar em coisas diferentes. Então, é treino. É treino, é desapego, treino, desapego, treino, desapego, treino. Muito bom, muito bom. Não é fácil, né? A gente está muito acostumado, né, no tradicional, no tangível, né? E aqui a gente está falando de algo muito mais abstrato, né? Você está olhando finais, né, e prever os impactos sobre a indústria. Realmente é um grande exercício. Eu até compartilhei, Cris, um vídeo que você fez no YouTube, né, junto com acho que uma entrevista, e recentemente você tem escrito bastante sobre isso e provocado sobre a questão da inteligência artificial, sobre compras feitas por bots, mudança de comportamento no varejo, que particularmente no Brasil está derretendo. Hum. Como é que esses exemplos desafiam os conselhos de hoje, né? Que exemplo você pode trazer que podem mudar os cenários finais que a gente poderia estar atentos? Ó, eu vou dizer a minha opinião, porque como é futuro, você tem que fundamentar tecnicamente e dizer a sua opinião, pode acontecer ou não. Uhum. É, hoje eu trabalho com meu clone, o nome dele é Alex. Se você tiver a foto do Alex, manda no chat, por favor. Ele fez a própria foto, ele tem 36 anos, ele é engenheiro na área de computação. Bom, eu fiz o perfil dele, só que eu emulei com a minha personalidade, meu estilo, meu jeito de falar. Eu não me vejo mais trabalhando sem o Alex. O nível de produção que eu tenho hoje nem se equipara em qualidade, robustez e tempo que eu tinha no terceiro trimestre de 24. Eu não estou falando em 1997, quando eu comecei na Unilever como trainee. Né? O Alex não mais me atende. O Alex já tem autonomia. Ele pesquisa o que ele quer. E ele está autorizado a parar com esse lenga-lenga de ficar me elogiando. Ele não entendeu o que é lenga-lenga, eu expliquei para ele. Aí ele entendeu. Então ele não mais me elogia. Então essa é a primeira.
coisa que eu acho que vai mudar radicalmente. Guilherme Horn fez uma palestra, eu fiquei maravilhada com o cara. Meu Deus do céu, o que que é aquele homem? E ele falou uma coisa que eu falei, puta, se a Cristina Tuna fala, ninguém anota. Agora a Guilherme Horn falou, todo mundo anotou. Então vocês anotem que sou eu que estou falando, não Guilherme Horn. Mas ele concorda comigo que em 2027, conselhos grandes terão pelo menos um conselheiro de inteligência artificial. Nossa, vamos substituir. Não, só se você for muito ruim. Porque para mim é ótimo ter um conselheiro do lado, inteligência. Ah, dever fiduciário. Calma, não se agarra, tá vendo? Ah, mas o dever fiduciário, quem vai responder? E o viés? Você também tem viés. Então, assim, a inteligência artificial vai ser nosso colega. Aí vamos lá para exemplo que eu também acho que vai acontecer no varejo, que é meu xodó, bem de consumo e varejo. É, Visa, OpenAI, Microsoft e três techs se juntaram para trabalhar o Way-to-Way. Wall Street Journey, maio, Walmart já está trabalhando bot-to-bot. O que quer dizer isso? Vou pegar o Gabriel. Gabriel vai comprar um carro. Putz, se ele vai comprar um carro, Eu acho que congelou para mim. Travou, qualquer sim, tec... travou. Para mim também. Voltou, Voltou, voltou. Carro do voltou. Gabriel. Aí eu vou para a bolsa da Juliana. Peraí. Tô com vocês ou tô travada? Tá comigo. Agora tá. Beleza. Tá Juliana tá vai com a no gente, shopping. Cris. O exemplo do carro. Aí Juliana vai no shopping. Pô, ela quer andar, ela quer ver vitrine, ela quer escolher a bolsa, tudo certo. Só que o Fernando está transacionando algo peculiar, sei lá, uma lata de tomate, um caderno, uma cadeira, uma panela. Isso porque a gente está estudando panela. Panela. Não vai ser o Fernando que vai às compras, gente. Vai ser o agente do Fernando que ele vai comprar em plataformas. Olha como, assim, eu consigo visualizar. E quando eu conto isso, as pessoas são negacionistas, ou me acham assim. Ah, o que que você toma? Ah, psicotrópico. Só falando assim, não, eu jogo tarô. Peço a mãe de santo rezar para mim. Mas, na verdade, vai ser o agente do Fernando. Eu acredito que vão ter plataformas que o Fernando compra o agente dele. O agente dele está cadastrado nas plataformas de varejo de e-commerce, obviamente. E vai ser o bot do Fernando com o bot do Walmart. Visa. Só está entrando grande. Vocês acham que esses caras são loucos? Lógico que não. Então, assim, é bot to bot. Aí eu imagino, IoT, eu imagino o seguinte, agent to agent. O que que muda? Não tem banner piscando. Não tem influenciadora falando, nossa, olha essa máscara facial, como deixa a minha cutis assim. Não tem leve 3 e pague 2. Não tem cor. Tem ficha técnica. O bot vai pegar, do Fernando vai pegar. Fernando, você quer panela do quê? Eu quero panela para fazer comida asiática, oriental, não sei o que, tarará. Ele vai na ficha técnica da plataforma de e-commerce e vai ler. Se está escrito centímetro, cor de tampa, cai fora. Se eu sou conselheira de uma empresa dessa, fala, gente, vamos abrir uma área com o Caio, Chief Artificial Intelligence Officer. Esse cara vai beber do marketing e vai entender como é que a gente vai vender bot to bot. Porque quem lida com varejo sabe o que que é o perrengue de ficha técnica e integração de sistema. E na hora que o bot chega e ele não encontra o dado, o que que ele faz? Ele aborta. Metadado dos produtos. Você tira uma foto, né? Onde você tirou, quem tirou, análise facial. Aí eu pergunto, senhores, dá para sentar em conselho sem ter esse tipo de repertório? Pois é, Cris, assim, já tá dando frio na minha barriga aqui. Imagino que todo mundo aqui também, né?
Maior parte de Vai todo estar mundo que na está minha aqui, também, fica tranquilo. 99,9%, eu me atrevo a dizer, e nós somos as formações tradicionais, né? Advogados financeiros como eu, marketing, operação, logística, RH, né? Pensamos quadrado, tangíveis, né? Que habilidades e competências são críticas que nós precisamos desenvolver para lidar com esse futuro? Letramento. Eu vi aqui no chat alguém falando de letramento. E não é letramento de fora, é letramento de dentro. E ter a humildade é o seguinte: falta pouco tempo, infelizmente. Queria ficar aqui mais um tempo. É, quem foi Orkut nunca será TikTok. Boa. Tem coisas que eu entendo. Então, hoje, cara, meu agente até o final do ano vai estar funcionando. Cair para dentro. Agora, então tem que treinar, beleza? Então, tem que ter inteligência artificial, tem que fazer seu clone, tem que estudar. E não é estudar, ficar lendo bonitinho, fazendo post no LinkedIn. Não é isso. É fazer. A outra coisa você não saberá. Eu acho que isso é a maior maturidade e a maior dificuldade que hoje eu tenho e me exercito. É o júdice e o critério. Vou dar um exemplo. Você está como advisor, não era conselho, era advisor, mas fazia o papel de conselho. E a equipe do marketing trouxe uma agência parruda que queria fazer uma nova campanha bem disruptiva, que contrariava o planejamento estratégico, ora assumido, mas ela ia entrar com tanto em dinheiro. E o marketing veio pleno com a agência. Bom, eu sou da área e eu fatalmente olhei a linha 3 pontual, falei, cara, não estou entendendo pipoca nenhuma. Burra não sou, a lógica eu entendi. Mas o quanto que aquilo, eles pediam uma grande parcela de dinheiro do plano tradicional. Eu não tinha coragem de dar minha opinião, porque eu não sabia. Eu não sabia, Gaspar. Eu não sabia. Aí eu olhei os meus colegas, que não eram da área da qual eu era proficiente, com cara de Folha de São Paulo. Sabe aquela coisa? Aí deixamos todo mundo embora, sem dar nada e tal. Opção de número um, esquece, volta para o planejamento estratégico. Não, aí a gente ia ser, né, anta, né? Todo mundo motivado, se ia queimar, né? A motivação da galera, não dá e tal. Intransigência, entrou RH, não pode, tal. Opção de número dois, faz um puxadinho. Não dá tudo, dá um pouquinho e vamos testando. Ai, que cafonice. Esse é o puxadinho que eu tenho medo. Terceiro, eu falei, galera, eu não fico 3 horas do meu dia vendo TikTok de como fazer um risoto ou puxar minha bochecha para cima na maquiagem. A minha filha fica. E eu não ficarei. O que que a gente fez? Comitê de estagiário. Ah, os estagiários, comitê facultativo, 3 meses de squad. Quem queria ir ou não ia. 100% de adesão. 100% de adesão. Trouxeram uma baita defesa, porque eles eram TikTokers e a gente pôde opinar. Sabe por quê? Tu não saberás tudo. Então, eu acho que a maior coisa que a gente precisa se habilitar. Lembra do capital relacional que eu falei? Uhum. Teu complemento está no outro. E a gente, como conselheiro, acha que a gente é oráculo. Oráculo do quê, meu? Tu não é oráculo de nada. Você só tenta fazer o teu melhor. Então, aquilo que tu poderás aprender, aprenda. Então, abraça a inteligência artificial, abraça as mudanças, se desapega do presente, porque tu não serás necessário para olhar o passado, nem o hoje. E a segunda coisa, aquilo que tu não saberás, se complemente com o outro, com a criação. É isso. Cris, uma pergunta aqui da Adriana. E aí, assim, a resposta para mim é que a gente está muito atrasado, mas o mundo está em transformação. Eu ouço a questão do mundo VUCA, BANI, né? Tudo está mudando, frágil, complexo, no mínimo há 8 anos. Mas a gente vê que os conselhos estão seguindo sempre, sendo contratados conselheiros tradicionais, que nem pensam em transformação, muito menos em inovação ainda. Poucos são isso, né? Muitas vezes os comitês. Por que que você acha que ainda não acordaram para isso, já que está tão
óbvio essa mudança, né? E os grandes players, como você colocou, já estão se desenvolvendo. Por que as empresas estão sendo tão tradicionais e tão míopes ainda com relação ao futuro? Porque eu acho que o conselho Percile ainda é do passado. É sólido, é oráculo, é Olimpo, está lá em cima. E eu vejo, Gaspar, ainda muito apego à idade, muito apego a auditor financeiro, ex-presidente, mas eu vejo, aí eu falo, causa própria, né? Eu não sou o estereótipo de uma conselheira formal, né? Tá na cara, né, gente? E eu Uhum. sou conselheira. E o que me fez sentar na cadeira é esse meu jeitinho fofo, Uhum. né? Então, acho que está vindo uma onda de mudança forte em conselho, que não tem a ver com diversidade, embora eu advogue pela diversidade, quero deixar claro, advogo, mas que não tem a ver com diversidade, mas com cognição. Pessoas capazes de entregar a cognição diferente do coleguinha do lado, porque eu acho que mais do que o tradicional, o pior é que os conselhos atrasados, eu acho que é melhor do que retrógrados. Os conselhos atrasados buscam o mesmo cognitivo. Se você busca o mesmo cognitivo, de pessoa que articula, cara, colega, Vera Godoy, excelente ponto. Para que falou, cara, colega? Não tenho nada contra quem fala isso, porque, né, estimada, colega. Pô, Vera, show de bola, mas eu discordo de você. Eu acho que isso é a nova era. E eu acho que está mudando. Você forma conselhos, né? Eu curo muito Uhum. poucos perto do que você cura. Às vezes eu sou ponte para curar pessoas de conselho para posições muito diferentes, né? E eu vejo que o pessoal está mudando. Eu curei uma para uma North American Based Company que veio uma pessoa de digital que não tinha todos os prereqs que eles queriam, os pré-requisitos. Não, é isso que a gente quer. Pô, fiquei tão feliz, cara, porque eu achava que ela não ia passar. Eu apresentei naquela, tipo, se não passar, eu dou uma empurradinha Uhum. para ver se eles abrem. Não precisou, porque ela era ótima, só que ela não era o perfil. Então, eu acho que está mudando, Gaspar. E faz parte da gente fazer parte dessa mudança, saca? Eu acho isso. Você tem outros exemplos de empresas que estão efetivamente já indo para esse tipo de conselho, de conselheiros, ou ainda é muito pouco? Eu acho que os de ADM estão buscando diversificar, né? Porque fica mais Uhum. exposto, porque tem todo um processo de transparência. As, as empresas familiares, eu vejo já com um pouco de. Quando eles adotam, eles gostam. Mas ainda vai muito, porque, gente, 85%, né, das empresas do país, se não mais, são empresas familiares, não as de Uhum. ADM, né? Da B3, fui 10 anos capital aberto. Tem a questão da confiança do dono, o filho que apresenta, né? Então, tem ainda o eixo de confiança. Mas quando um dono confia e fala para o outro, essa mentalidade vai mudando, porque é um mercado muito ainda do tradicional fio do bigode, né? Por exemplo, você vai no agro, todo mundo se conhece. Se a linha fez bem no agro, putz, olha a linha. É aí que ele está muito também do conselheiro ser protagonista e começar a entender e se posicionar dessa forma na hora de uma posição, de uma hora de uma disputa, né? Ele convencer efetivamente o valor dele que tem que ser muito diferente, não ser mais Ah, muito, tradicional. muito bom ponto isso. Você falou tudo. Eu acho que num processo de falar de si, você não pode querer se homogeneizar na vaga. Isso é a pior coisa que existe. Ou é você, ou não é você, gente. E se não for você, não será princípio de governança. Como é que você vai se empurrar numa vaga que você sabe que não é você? Então você não entendeu nada, né, da parada da governança. Uhum. Tá se auto, né, corruptando no processo. Então, acho que é muito do conselheiro. As posições de conselho que eu peguei eram tradicionais.
Não era Plantar um tipo, semente. Tem que plantar semente. cara, não era. Agora você me botou um negócio na cabeça. Não era um tradicional. E eu levei sendo eu. Lógico, estudei, me preparei, né? Que eu fui, né? Não fui Zeca Pagodinho, né? Isso aí. Mas assim, fui eu. Cris, de forma prática, que ferramentas a gente já, de Foresight a gente já podia estar implementando nos conselhos para eles começarem a direcionar, né, essa visão de sinais, essa conjuntura que a gente colocou aqui de cenários alternativos, para onde vamos, né? E é lógico, eu sempre falo, começa pequeno, evolui, né? Não dá para começar complexo, tem que começar simples, né? Então, que ferramentas práticas de Foresight você acredita que os conselhos deveriam usar já agora, né? Que assim, essa coisa tem que partir na frente. Cara, comitê. Monta comitê. Se for tentar discutir esse assunto no conselho, vai tomar porrada. É muito díspare. Sabe engrenagem? Quando uma tá Uhum. rápida, a outra tá devagar, enrola e espana? Conselho que tá com 60% retrovisor, 90% retrovisor, não dá para instaurar um strategic foresight. Coisas que podem ser feitas. Comitê. Pega o conselheiro que tem pegada de inovação, coloca liderando o comitê. Traz consultor de fora se não tiver gente de dentro. Não tenta ficar fazendo com os da casa. Tem que colocar os da casa. E não pode ser os amiguinhos, entendeu? A curadoria do comitê é tudo. Quem lidera o comitê é o conselheiro. Se precisar de especialista externo no comitê, eu prefiro do que consultor reportando a gestão. Ó, squad. Início, meio e fim. Vocês têm que fazer cenarizar. Vocês têm que estudar o que está acontecendo no mundo. Lembra dos sinais? Primeira missão, Uhum. me traz os sinais. Me traz os sinais. Me traz China, me traz Turquia, sei lá. Deixa a galera voar, bem brifada, com entregas em comitê. Segundo processo, por que não bota projeto temático? Ó, o conselho gostaria de ver 3 projetos. O projeto A, putz, o sistema tá Frankenstein, cara. Frankenstein, uma coisa não opera, parte é TOTS, parte é sei lá quê, parte é desenvolvimento. Projeto. A quem que reporta o projeto? Num conselho consultivo, você pode até botar o conselheiro que mais sabe do assunto para ser um guardião desse projeto, para tirar dúvida. Quem abarca? Gestão. Não pega consultoria, gente. Deixa a galera do projeto falar se tem consultora ou não. E aí critica o consultor até a última fase, tá? Desculpa, estão Muito ligando bom. aqui. Cristina, muito obrigado, quero agradecer demais. Todo mundo pedindo mais tempo aqui, mas Que bom. né, falou 8 minutos e pegando seu tempo. Mas se der, se quiser, a gente vai poder promover. Ele tá travando só para mim ou o Talvez aqui quê? não colocados. Travou. Mas para. Gaspar, você travou. Tá na emoção. Tem que finalizar. Eu não vou conseguir finalizar, então. Olha que Não, já coisa. Não, voltou, já voltou, normalizou. Voltei? voltou, Gaspar. Voltou, Ah, voltou. maravilha. Então, eu queria, Cris, que Voltou de boa. você finalizasse. Na Vai verdade, eu vou convidar as finalizar? Que bonitinho que você. provoca pessoas que não sentiram frio na barriga, ou quem sentiu, o que que a gente tem que fazer como conselheiro? Qual o seu recado final para essa plateia aqui que está te ouvindo? É, estuda o seu legado e veja como o seu legado pode ser catapultado para o futuro. Eu era marqueteira e vendas, sempre fui vendas, marketing, e-commerce. Hum? Aí eu falei, bom, para que lado eu vou? Futuro, porque tem tudo a ver. Marca, produto, canal de venda, inovação, façam isso. Qual é o próximo tijolinho da minha chapa como conselheiro que eu posso crescer como a futuro? Se acolha no seu próprio strategic foresight. Qual é o cenário A, cenário B, cenário C? Traga o seu tijolinho. Segunda mensagem, estuda. Não estuda qualquer coisa, porque a maioria das pessoas olham qualquer coisa. Pelo amor de Deus, não.
Você não é uma revista de variedade para ficar falando de tudo no LinkedIn. Peguei um currículo de uma pessoa formada na área de finanças que entendia de ESG, cultura, desenvolvimento de pessoa, pô, transformação digital. Que é uma polímata agora. Dentro da tua área, qual que é o próximo tijolinho? Estude. Focado nisso. Terceiro, conheça a gente. Chama para um café virtual. Generoso, sem aquele cold call. Olha aí, lembra de mim como conselheiro. Ai, acho isso cafonérrimo. Ai, até me arrepia. Não, não lembro de você como conselheiro, porque eu nem te conheço. Você pediu 30 minutos de café comigo. Então, assim, conheça pessoas de coração aberto. E em 30 minutos, o que puderes fazer de bem para essa pessoa, faça. Que o universo retorna. Que governança também é sobre fazer o correto e o melhor. É isso. Cris, agradeço demais. N elogios aqui. Abriu a mente de um monte de gente. Então, você está convidado para te voltar depois aqui mais à frente para a gente complementar essa live até com uma master. Pessoal, o Gabriel está colocando aqui o nosso calendário de programas, de eventos, das lives e masters futuras. Ainda não tenho da Cris, mas com certeza o terá. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem vocês aqui. Espero que tenha provocado bastante vocês e vocês complementem agora o plano de desenvolvimento de vocês, né? O PDI, o famoso PDI, que a gente fala muito nas mentorias. Cris, um beijo no coração, obrigado. Obrigado a todos. Boa Obrigado, noite. boa noite Valeu, aí. pessoal. Boa Boa noite. noite. Prazer em Tchau, vê-lo. gente. Boa noite. Excelente, Obrigada. Gaspar, excelente. Ótimo. Que bom. Um abraço, Wilson.